Graça e paz, eu sou o pastor Igor Marçal e você está no Café com Palavra. Nós estamos aí na nossa nova temporada e nesse capítulo estamos falando sobre o espírito da murmuração. Então, acompanha conosco, amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, esteja sempre recebendo aí informações sobre novos vídeos e tudo isso aí, tá bom? Comigo aqui, pastor Zait. E a gente está aqui batendo esse papo aqui sobre a ação desse espírito de murmuração, né? Meu Deus. Bom, o texto aqui, pastor Zait, para a gente começar o nosso papo, é de 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10 diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, falando sobre o povo de Israel no deserto, e pereceram pelo destruidor. Eu estou falando aqui que nós sobre a ação de um espírito de murmuração. Por que eu estou chamando desse nome aí? Porque aqui em 1 Coríntios 10:10, Paulo nos dá aí um indicativo de que através de portas de acesso, nós falamos isso acho que no primeiro capítulo desse tema, no primeiro vídeo desse capítulo, lá na frente, lá no início a gente falou, onde esse espírito de murmuração. E aqui Paulo fala que a murmuração, né, eles murmuraram e eles pereceram pela mão, pelo destruidor. Então, o principado, né, a potestade que atua para poder gerar esse tipo de comportamento é aqui chamado pelo apóstolo Paulo de destruidor, né? E então, assim, é uma ação de demônios que gera esse tipo de comportamento quando encontra brecha. Por isso eu chamo de espírito de murmuração. Não que, enfim, que a ideia é uma porta aberta, tá? Dá acesso à ação desse demônio, esse principado, essa potestade, na verdade, os destruidores aqui, onde quando ele entra, né, a sua forma de gerar esse efeito que é de destruir, por isso que o nome é destruidor, de destruir é por meio da murmuração. Pastor Zait, como a murmuração, como essa potestade, né, chamada aí destruidor, como ela é eficaz, né? De que maneira ela efetua essa destruição? Como a murmuração pode destruir, pode causar destruição? O que você diz sobre isso aí? Ela causa destruição a partir do momento que ela começa a te afastar da presença de Deus. O inconformismo, a murmuração, as queixas, elas vão levar a um esfriamento na fé. As pessoas, elas começam, você pode começar a perceber que a partir de um tempo ela começa a se afastar, né, do corpo de Cristo, não está mais presente em alguns cultos, e ela vai começar a trocar aquele tempo por outros que ela acha que deveria estar gastando com si mesma. E em muitos desses casos a pessoa pode ir se esfriando tanto que às vezes ela pode ir perdendo a fé totalmente, né? Então a fé é destruída. O destruidor vem para destruir a fé da pessoa, e afastá-la do corpo da comunhão de Cristo. Uma das coisas que a gente tem ensinado aqui você pode estar num lugar mais favorável, mais espiritual. Você pode estar sendo ministrado pelas palavras de ordem mais bíblica, mais cristocêntrica, e mesmo assim isso não causar nenhum efeito na sua vida, porque vai depender da sua resposta, né? Eu quero ler aqui o texto do 1 Coríntios 10, eu li só um versículo, mas eu quero ler a partir do 1, né?
do capítulo 10 de 1 Coríntios para você entender o que eu estou dizendo. Diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não, primeiro, cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles fizeram e caíram num só dia, idólatras, como alguns deles, portanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Então, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Olha aí. Então, cobiça, né? A idolatria, imoralidade, murmuração, todos esses aspectos aqui, o apóstolo Paulo está fundamentando para dizer, olha, através dessas coisas todas aí, esse povo caiu no deserto e serve para nós como exemplo. Agora, nosso ponto aqui é sobre murmuração. E a chave que eles tomaram por pedra de tropeço para abrir a porta da murmuração foi a porção e o caminho proposto para que eles trilhassem, né? Então, a sua reclamação daquilo que Deus tinha para a vida deles, mesmo vivendo debaixo de milagre, né? Nós estamos no deserto, sim, só que tem nuvem para cobrir do sol, tem coluna de fogo para esquentar de noite, a roupa não envelhece, a comida cai do céu, a água brota da rocha. O que mais que vocês querem? Mas o foco deles estava no ambiente. Não, mas ainda é um deserto. Ainda é um deserto. Entende? Então, assim, às vezes o Senhor está nos guardando, está nos livrando, está nos abençoando, está provendo, mas a gente ainda está olhando só para o ambiente. Não, mas eu ainda estou no deserto, ainda estou no deserto. Sim, mas tem muito oásis que não é bom igual o deserto que está sendo para você. Tem muito, sabe, tem muitos jardins que não tem tudo que vocês estão tendo no deserto. Então eles estavam olhando o deserto, mas estavam esquecendo de todo o resto da provisão de Deus. Aquele deserto era um paraíso. Uai, a roupa não envelhece, a comida vem do céu, a água brota da rocha, um alimento espiritual, não é? A coluna de fogo, a nuvem protegendo do calor do sol, a nuvem de fogo esquentando da noite. Gente, mas por causa da murmuração deles, em reclamar, o destruidor veio e arrebentou com tudo. Então, assim, um dos aspectos problemáticos da questão da ação, da murmuração, dando acesso à murmuração, as portas dando acesso à murmuração, esse espírito quem está atuando aí, esse nome desse espírito é destruidor, é que ele destrói de verdade. É por isso que ele tem esse nome. A alegria, a paz, sabe? Você vê, a pessoa quando ela entrega a murmuração, ela não tem contentamento com nada. Ela não, sabe, tudo que ela recebe, ela não é bom o suficiente. Ganhou
sapato. Podia ser melhor. Nada é bom, nada satisfaz, nada se alegra, sabe? Tá chovendo. Chuva, caramba. Faz sol. Sol, que coisa. Então, ela é uma pessoa que não consegue ver beleza e alegria em nenhuma das provisões que Deus proporciona, né? E como isso é triste, esse perfil, né, pastor? E assim, diante do quadro que nós vivemos hoje, nós sabemos que tem dois fatores para que o anticristo ele se revele. Lá em 2 Tessalonicenses fala que um deles, o que impede ainda é a igreja aqui na terra, né? Sim. E o outro é o espírito da apostasia, né? Que são aquelas pessoas que esfriam totalmente na fé e param de crer no próprio Senhor Jesus Cristo, na sua doutrina. E isso começa exatamente com esse espírito crítico de murmuração. Sem dúvida. As pessoas começam a ver defeito demais, né? E como o pastor falou, esquece de todas as coisas boas, as qualidades, os benefícios que estão no pacote da nossa fé em Jesus Cristo e daquilo que nós devemos focar, que é as coisas do reino, né? E a pessoa começa a ver muita coisa estrutural, muita coisa que são acessórias, né? E que esquece as essenciais. E esse tipo de crítica constante, insatisfação, né, vai deixando a pessoa, né, totalmente desnorteada dentro do corpo de Cristo. É por isso que hoje nós temos uma multidão de pessoas que chamamos de desigrejados. E você vai conversar com essas pessoas, elas não querem voltar. Elas não querem voltar para o corpo de Cristo, porque elas começam a jogar insatisfações. Mas é muito complicado estar dentro de uma igreja hoje, né? Os pastores são assim, tem muito roubo, né? Tem muito irmão orgulhoso, as pessoas que estão com cargos são essas e aquelas, né? E eu não volto mais para a igreja, eu vou ficar cultuando aqui dentro de casa mesmo, né? Porque está muito insatisfeita, tá? Realmente a murmuração está aflorando ali no seu coração e ela está perdendo o lugar, né, de propósito da vida dela, que é dentro do corpo de Cristo. E o pior disso tudo é que se ela ficar aqui no governo do anticristo. Porque essa murmuração, insatisfação vai criar um tipo de pessoas nessa época, e mesmo Deus derramando o juízo dele para ver se quebranta o coração, as pessoas ainda vão murmurar contra Deus, dizendo que ele não devia estar fazendo aquilo. É assustador, né? Quando a pessoa realmente cede a esse controle desse principado, né? Perdão, dessa potestade aí. É terrível. Tem um outro texto que eu quero trazer aqui para a gente falar também, que é Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15, que diz lá: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que interessante isso aqui, né? Essa posição de Paulo, nesse momento, nos mostra o apelo do apóstolo, mostrando que a característica dos filhos de Deus, que se diferenciam dessa geração corrompida e perversa, é fazer tudo sem murmuração e nem contenda. Então não é só fazer o trabalho na igreja ou qualquer coisa dessa natureza, não, é fazer todas as coisas. Todas as coisas. É lavar uma louça sem murmuração nem contenda, né? É passar um pano na casa sem murmuração, sem contenda. É ter que ir levar o carro para poder trocar o pneu que furou
sem murmuração e sem contenda. É lidar com os desafios da criação dos filhos sem murmurações e sem contenda. Viver a vida conjugal sem murmuração, sem contenda, né? Ir para o trabalho que você acha que não ganha o suficiente ou que você é explorado, que trabalha muito, sem murmuração nem contenda. Fazer todas as coisas, porque essas são as características dos sinceros e irrepreensíveis filhos de Deus, que são diferenciados dessa geração que se perde, está corrompida, é perversa. Então, olha que responsabilidade, hein, irmãos? Que responsabilidade. É possível vencer a murmuração? É, porque ela é um desvio espiritual e de caráter. Ela não é o plano original. Ela não é a maneira correta de se fazer as coisas. É possível vencer a murmuração. É possível fechar as portas para que esse espírito não se mova em você e através de você, né? Então, assim, a murmuração acontece quando? Quando eu ponho a crítica à frente do amor. Então, a murmuração vem, né? Segundo aqui, quero pedir para o pastor Zade comentar um pouquinho sobre esse aqui, ó. Quando ponho a expectativa à frente do propósito. O que seria, pastor Zade, colocar a minha expectativa à frente do propósito de Deus? Como que isso daí poderia... O que a gente pode falar sobre isso aí com o pessoal? Muitas vezes a gente tem, que chamamos aqui de, vamos dizer assim, promessas de Deus, né? Uhum. Na nossa vida. Temos uma palavra, temos uma direção de Deus. E Deus, Ele falou com a gente, né? E a gente tem aquela convicção naquele momento que Deus falou com a gente para irmos para um lugar, para sairmos de um lugar, ir para outro, ou fazermos uma coisa que Ele ordenou. Só que no processo, às vezes, tem coisas que Deus ele não falou como seria, como aconteceria, né? E vão vir situações, né? E às vezes são situações do dia a dia que todo mundo enfrenta, e às vezes a gente espera que vamos dizer assim, do ponto inicial da palavra até o final seja rápido, né? Se cumpra logo. E às vezes não é assim, né? Tem um processo para que aquilo aconteça. Existem capítulos no meio daquele, né, livro ali que Deus está escrevendo com a gente. E a gente quer chegar logo no final. Então bota muita expectativa no que vai acontecer, que tem que acontecer logo, e as coisas não estão dando certo. Eu esperava que tudo fosse um caminho florido, né? O mais tranquilo possível. E às vezes a gente vai pegar um mar agitado até chegar no porto seguro. E isso não quer dizer que não temos uma palavra de Deus, que não é uma direção de Deus, né? Que Deus não falou com a gente, porque no processo ali não está indo tudo conforme a gente imaginou, né? A gente tem que estar seguro que se temos uma direção, se temos uma palavra, não podemos criar uma expectativa tentando ficar ansioso para que aconteça logo. Temos que guardar o nosso coração para não estar ansioso. O problema é a ansiedade de ver se cumprir logo. De fato, a expectativa que a gente tem, ela não pode estar à frente do propósito, né? Exatamente. Então, expectativa é aquilo que eu acho que vai acontecer. Propósito é aquilo que Deus disse que vai acontecer. Então, quando eu coloco na frente aquilo que eu espero que aconteça, daquilo que Deus disse que vai acontecer, eu vou murmurar. Por quê? Porque vai ser do jeito de Deus, não vai ser do meu jeito. Então, não coloque a sua expectativa na frente. Primeiro o propósito. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, né?
Então, esse é o ponto aí. Um outro item que é interessante aqui também é, não coloco, a murmuração acontece quando? Quando ponho as dificuldades à frente da gratidão. Então, eu olho primeiro para as dificuldades, eu olho primeiro para os problemas. E aí eu não consigo ser grato. Murmuração acontece. Então, não coloque as dificuldades, as coisas que deram errado, na frente da gratidão, os problemas. Ah, estou ganhando pouco, mas pelo menos você está trabalhando. Seja grato. E quantas pessoas não estão podendo trabalhar? Ah, estou andando de ônibus. Mas que bom que você anda. E quem não tem condição nem de andar, que precisa, que está numa cadeira de rodas, às vezes, tendo muito mais dificuldade que você. Então, antes de colocar, nunca coloque a sua reclamação à frente da gratidão. Seja grato primeiro. Seja grato primeiro. Sabe? Sempre seja grato. Não é? Isso é muito importante. E o último item aqui, pastor Zay, para você comentar também, né? A murmuração acontece quando ponho o cisco, ou melhor, eu ponho o cisco do olho do meu irmão à frente da trave que está no meu. Então, eu olho, né? Eu coloco em consideração primeiro o erro do outro, né? E antes de olhar para mim. Como é que seria isso aí, pastor? O que você tem para comentar sobre isso daí? É questão de nós não estarmos vigiando a nossa vida, né? Não estar nos analisando. A palavra de Deus diz que a lâmpada do homem é o seu espírito. E com ela Deus consegue ver tudo, né? Deus, ele é espírito. E para ele se comunicar com a gente, ele precisa se comunicar com o nosso espírito. E a questão do autoexame, a questão de nós nos avaliarmos, nos medirmos, né? É algo importantíssimo dentro do propósito, do projeto de Deus em nós. Se nós não queremos enfrentar um julgamento de Deus no final da nossa vida, é bom nós julgarmos a nós mesmos aqui. E pararmos de ficarmos prestando atenção a coisas mínimas, pequenas na vida do nosso irmão e começarmos a olhar o que está em nós que pode estar já grande, né? Já avantajado dentro de nós como pecado, como às vezes gerado por uma cobiça, né? Uma concupiscência, desejo desenfreado por alguma coisa, não estamos tendo ou vivendo, também por causa de um contexto, né? Em que nós vivemos de um mundo muito consumista que nos apresenta muitas coisas para ter e às vezes a gente olha os outros alcançando, tendo, não conseguimos, ficamos insatisfeitos. Né? O próprio salmista falou que ele quase deslizou porque ele olhou para a vida do outro lá, né, que estava se enriquecendo, não temia a Deus e enriquecendo, não tinha doença, era sempre favorecido, e ele olhou para aquilo tudo e falou: e eu aqui estou passando maior dificuldade, né? E ele disse que quase escorregou, quase caiu naquele tipo de pensamento, né? Gerou inconformismo, gerou murmuração no coração dele. Então, assim, a gente tem que olhar e ver se dentro de nós essas coisas estão geradas e estamos murmurando ou estamos queixosos na nossa vida. Olhar, analisar, né, e pedir a Deus, o Espírito Santo, para nos mostrar onde estamos errados, se temos falado mal do nosso próximo, temos sido críticos, acirrados, e começar a pedir perdão, se quebrantar, porque se isso continuar dentro de nós, nosso coração vai se endurecer, vamos cada vez mais perder a percepção de quando Deus quer falar com a gente, porque a gente vai estar duro, embrutecido mesmo.
É isso mesmo, né? Então, olha só, a murmuração ela desenvolve e manifesta o que há de pior na natureza caída, que tenta nos dominar: o orgulho, a altivez, a hipocrisia, o julgamento, o rancor e principalmente a ausência de amor. Então, não abra espaço para o espírito da murmuração na sua vida, viu? Porque isso só causa realmente prejuízos para a nossa alma. Amém? Então, esse vídeo, ficamos aqui, mas ainda temos um último para falar sobre esse tema. Então, fica conosco, continua acompanhando aí esse nosso capítulo, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado.